Entenda os stands automáticos em JoJo. Existem muitas coisas em JoJo que são muito complicadas de se entender pela primeira vez. Em algumas ocasiões, o Araki parece ter ficado com uma leve preguiça de explicar as coisas. Então, algumas informações ficam incompletas e às vezes desconexas. Não tem nada de errado nisso, afinal, nem tudo precisa ser explicado ponto a ponto. Até porque, quando isso acontece, a gente fica com aquela impressão de que existe um, entre aspas, professor roteiro, que tá sempre ali tentando te explicar absolutamente tudo sem deixar você assimilar as coisas por conta própria. E uma dessas coisas que nem sempre dá pra entender por conta própria são os stands automáticos em JoJo. E se você foi uma dessas pessoas que ficou com aquele pensamento de que merda que é um stand automático, esse vídeo é perfeito pra você. Eu vou te explicar perfeitamente o que são, quais são e como diferenciar os tipos de stand automáticos que aparecem nessa obra maravilhosa que é JoJo. Já comenta aí, qual o primeiro stand automático que te vem na cabeça? Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, @OttoAnisong. Você tá no canal JoJo99. Existem dois tipos de stands automáticos que conhecemos: os automáticos de longo alcance, também chamados de controle remoto, e os automáticos póstumos. Stands automáticos de longo alcance e controle remoto. As características mais marcantes desse tipo de stands costumam ser a capacidade de manter o mesmo nível de poder independente do quão longe estejam do seu usuário. Na maior parte dos casos, eles não transferem os danos para o usuário. O usuário não tem a menor noção do que acontece com seu stand. Mesmo que ele tenha sido completamente derrotado, o usuário é incapaz de descobrir. Normalmente, não é possível derrotar o stand em si, é necessário derrotar o usuário. E eles seguem uma linha extremamente rígida de regras. Eles não improvisam, nem são capazes de fazer qualquer alteração no seu objetivo. Se tem uma regra X, eles farão tudo ao seu alcance para seguir a regra X. Nunca irão fazer nada além disso. Stands automáticos póstumos. Esses stands aparecem bem menos. Apesar deles também seguirem uma regra específica para uma determinada função, eles permanecem vivos após a morte do seu usuário, e em alguns casos só funcionam depois que o usuário morre. E você vai morrer agora se não deixar o protocolo LIS nesse vídeo. Like, inscrição e sininho. Deixa o orororá nesse like. Quando você deixa o protocolo LIS, você ajuda a cultura de JoJo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Regras ocasionais. Existem alguns stands automáticos que podem tanto agir de forma automática quanto de forma controlada livremente pelo usuário. O Wonder of You é um grande exemplo disso. Quando ele está em função automática, o usuário pode fazer seu stand agir de maneira deliberada, desde que tenham olhado para suas costas. Mas eu não vou me aprofundar nesse stand exatamente agora, porque eu irei passar e explicar detalhadamente sobre cada stand automático que percorreu essa obra, e em ordem cronológica, porque somos perfeccionistas nesse canal. Lembrando que é muito fácil confundir stands como Echoes Ato 3 e os amantes como stands automáticos, porque eles agem de certa forma como robôs que seguem ordens do seu usuário, mas não são controlados diretamente, como o Star Platinum ou o Killer Queen. Mas não é o caso. Esses stands apenas têm uma personalidade senciente, mas não funcionam de forma automática e não estão limitados dentro de regras rígidas. A primeira vez que fomos apresentados a um stand automático de forma oficial, na verdade nem foi exatamente como um stand em si, mas a habilidade derivada de um stand. Sim, estamos falando do Sheer Heart Attack. Ele é um sub-stand automático que sai da mão de Killer Queen, e como a maioria dos stands automáticos, ele possui ataques bem simples e padronizados, mas é um dos ataques mais assustadoramente fortes da parte 4, e eu vou dizer o porquê. Ele foi apresentado a primeira vez no episódio 22, pouco depois da morte de Shigeti, após o mesmo conseguir arrancar o botão do terno de Yoshikage Kira. Jotaro e Koichi foram até um alfaiate tentar descobrir quem era o responsável por aquela peça. Quando estavam muito perto de descobrir, Heart Attack atravessou a mão do alfaiate, entrou na sua boca e o explodiu, desintegrando seu corpo por completo. Jotaro demorou um certo tempo para entender, mas ele percebeu que se tratava de um stand automático, que poderia estar a centenas e centenas de metros do seu usuário, e ainda assim seria
seria assustadoramente forte. Após inúmeras tentativas fracassadas de destruir o Heart Attack, já que ele resistia a todas as porradas do Star Platinum, ele conseguiu entender que seus ataques eram motivados pelo calor, não importava a vontade do Yoshikage Kira. Heart Attack apenas iria atrás do objeto mais quente no local, e sua explosão agia de maneira proporcional ao objeto que havia motivado sua explosão. Se fosse um corpo humano normal, a explosão seria moderada, mas quando Jotaro parou o tempo e fez uma fogueira para desviar o ataque que estava sendo direcionado a Koichi, a explosão foi tão grande que ele mesmo foi surpreendido e acabou sendo gravemente ferido. A principal fraqueza desse stand é a sua limitação. É muito fácil de enganá-lo, gerando outras fontes de calor nas redondezas, algo que foi feito por Jotaro uma vez e depois mais uma vez por Koichi. Apesar das explosões serem descomunais, eu diria que o ponto mais forte desse stand é a sua resistência. Não chega a ser impossível, mas é muito, mas muito difícil causar qualquer dano a ele. O Star Platinum, que era o stand mais forte até o momento, teve a mão ferida de tanto socar ele, e o mais longe que ele chegou foi criar uma rachadura de 3 centímetros bem superficial. E se vocês separarem bem na face de Jotaro e seu stand, eu não acharia um exagero dizer que ele usou 100% da sua força, e ainda assim foi em vão, já que o dano causado não foi rápido o bastante para impedir o Heart Attack de explodir. Sheer Heart Attack possui uma fraqueza diferente de todos os outros stands automáticos que vimos. Por não ser um stand em si, o dano que é causado a ele é refletido diretamente para a mão esquerda de Yoshikage Kira. Isso pode ser tanto uma fraqueza quanto uma vantagem, já que apesar de todo o perigo envolvendo sua mão, ele pode ter uma noção melhor do que está acontecendo no confronto, mesmo estando muito distante. Sua última aparição foi no episódio 24 de Diamond is Unbreakable, após Kira ficar encurralado pelo grupo de Moryo e arrancar a sua mão e transformá-la no Heart Attack para criar uma distração e fugir. Josuke conseguiu reverter o Heart Attack ao seu estado anterior, mas não foi o bastante para impedir Kira, que acabou conseguindo escapar. Esse stand pertence ao capo da Passione, Polpo. Sua primeira aparição foi no terceiro episódio da parte 5 de Jojo, Vento Áureo, chamada comumente também de Golden Wind. Sua aparição está diretamente ligada ao teste de Polpo para entrar na Passione. Caso o isqueiro seja apagado antes de completar 24 horas e ser reaceso, Black Sabbath surge da sombra mais próxima, apagando tanto o que perdeu no teste, tanto quanto as testemunhas presentes. A principal habilidade desse stand é a força que ele ganha nas sombras. Sempre que ele está em uma região com uma sombra extensa, ele fica ainda mais forte e ainda mais rápido. Além dele poder transitar entre as sombras livremente, ele pode ir de uma sombra a outra em uma velocidade imperceptível. A desvantagem é que ele não é capaz de existir fora das sombras, senão ele se torna completamente vulnerável. Qualquer exposição à luz do sol já o deixa muito abatido. A habilidade que nós consideramos mais marcante é a capacidade de acessar a alma de suas vítimas através das sombras. Cara, essa é uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi. Ele arrancando a alma daquele velhinho enquanto puxava a sombra dele é algo simplesmente incrível de se ver. Caso ele puxe a sombra de um ser humano comum, ele irá acessar sua alma e aplicar e perfurar sua vítima com a flecha de stand guardada na sua boca. E caso a pessoa esteja apta, ela se torna uma usuária de stand. Mas ele não é capaz de distinguir usuários de não usuários. Tanto é que quando ele tentou puxar a alma de Jono, quem saiu da sua sombra foi seu stand Good Experience, que conseguiu impedir que a flecha penetrasse no seu corpo. Não fazemos a menor ideia do porquê o Black Sabbath guarda essa flecha de stand na boca, mas aqui no canal nós fizemos um vídeo teorizando se o Black Sabbath é um stand Requiem. Parece maluco, né? Mas eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês conferirem depois que acabarem esse daqui. Sua última aparição acontece no episódio 4, quando Jono o derrota sem o conhecimento de Polpo e consegue passar no teste e entrar na máfia. Após isso, Polpo foi comer uma banana, que na verdade era uma pistola que Jono disfarçou e acabou fazendo ele atirar em si mesmo. E nos últimos segundos, Black Sabbath aparece atrás dele, mas não é rápido o bastante para impedir, e a existência de ambos chega ao fim. Eu só queria te lembrar
que na descrição e no comentário fixado tem os mangás de Jojo para você adquirir e para você colecionar. Não esquece, aqui vamos deixar apenas uma menção honrosa ao Chariot Requiem. Apesar dele seguir os comportamentos padrões de um stand automático, ele é um stand Requiem, o que torna muito mais difícil avaliar se ele tem algum grau de consciência ou algo do tipo. Então, por via das dúvidas, fica essa menção. Mas uma menção que não pode faltar nesse vídeo é dessa camiseta irada do Jotaro e dessa do Star Platinum. Não perde a oportunidade. O link tá na descrição e no comentário fixado. Esse stand pertence ao Scolip. Sua primeira aparição foi no episódio 38, logo após a morte de Bruno Bucciarati. Esqueci de falar, mas o episódio 38 de Golden Wind. Todo o contexto em volta disso foi bem peculiar. Eles haviam acabado de derrotar o Diavolo e de repente somos introduzidos em um flashback de algo que aconteceu pouco antes de Bruno ir confrontar Giorno pela morte do Luca Lacrimejante. Foi algo meio esquisito? Sim, mas a gente deixa esse assunto bizarro para outro vídeo. O que importa agora é dissecar esse stand enigmático que deixou muita gente de cabelo em pé. Não sabemos ao certo como Scolip recebeu esse stand, mas consideramos mais provável que ele tenha herdado por descendência, já que, segundo ele, isso acontece desde que ele era criança. E como ele não mostrou ter nenhuma ligação com a máfia, que na Itália era a única forma de receber o stand, é mais provável que ele tenha algum parente usuário de stand. Esse stand, de certa forma, é inofensivo. Tudo que ele faz é mostrar a morte predestinada de alguém. Ele não altera, acelera ou qualquer coisa do tipo. Tudo que ele faz é mostrar a forma como a pessoa morrerá. A partir do momento que ele mostra a morte de alguém, o stand passa a perseguir essa pessoa, e conforme a morte dela se aproxima, sua superfície é esculpida de acordo com a face morta da pessoa revelada. Rolling Stones segue o alvo com a intenção de tocá-lo, e caso ele consiga tocar, ele oferece uma morte tranquila e pacífica. A princípio, o seu usuário pensava que destruir a pedra alteraria o destino, mas nós sabemos que é impossível mudar seu destino em Jojo. Isso é mostrado que as poeiras remanescentes da pedra, que tinha sido destruída anteriormente, formam a face do alvo morto. Algumas coisas peculiares sobre esse stand. Ele é capaz de tudo para tentar tocar o alvo destinado, até mesmo mudar seu estado físico, se tornando líquido e atravessando paredes. E as pessoas que estão próximas dele, mas não estão destinadas a morrer naquele momento, permanecem perfeitamente seguras. Isso foi mostrado quando Mista se jogou de um prédio agarrado ao Rolling Stones, acreditando que destruindo a pedra iria mudar a morte de Bruno. Infelizmente, ele não conseguiu, mas se jogar de um prédio e cair ileso deve ser uma experiência bem marcante, né? Sua última aparição foi no episódio 39, logo após esse momento, onde o Mista se joga com a pedra e ela pulveriza. Marilyn Manson. Esse é o stand pertencente a Mirachon. Sua primeira e última aparição aconteceram no 9º episódio de Stone Ocean. Ele lembra bastante as habilidades dos irmãos Darby, mas de uma forma um pouco mais brutal. Caso a vítima perca uma aposta com a Mirachon, Marilyn Manson surge para cobrar o valor apostado. O que difere esse stand dos outros stands de aposta é que a usuária não precisa perceber que o seu inimigo trapaceou. Se o adversário trapacear, ele reconhece no seu coração que deveria ter perdido. E é isso uma das suas maiores forças. Esse stand se revela como a sombra dentro do coração do perdedor. Por isso, é impossível feri-lo de qualquer forma. Os ataques simplesmente passam direto por ele. Diferentemente dos outros stands que roubam as almas do perdedor, ele cobra suas dívidas de forma física. Então, caso a vítima não tenha o valor correspondente à aposta, ele arranca órgãos ou outras partes do corpo que possuam alto valor de mercado. No caso, o mercado negro. Sua primeira aparição aconteceu no episódio 19 de Stone Ocean, quando Jolene, Anasui e FF fogem da ala de segurança da Green Dolphin Street com a incubadora do bebê verde. É um stand pertencente a D&G, e eu diria que ele é o stand automático mais completo e versátil que Jojo já nos apresentou. Ele segue os mesmos padrões, é praticamente invulnerável, pode ficar a quilômetros de distância do seu usuário sem perder a força, e seu usuário não possui a menor ideia do que está acontecendo com ele. O que o diferencia dos demais é a sua versatilidade. Tudo que ele tem é um objetivo, mas a capacidade dele de improvisar a todo momento para chegar no seu objetivo é superior a tudo que vimos até agora. A primeira coisa
que esse stand faz é agir como um escravo das suas vítimas. A partir daí, ele demonstra uma série de utilidades. Ele foi capaz de criar uma cadeira usando gravetos, pilotar um barco, fazer massagem e até mesmo dialogar como uma pessoa normal. Em algumas ocasiões, ele se mostrou benéfico quando ajudou Jolene e Anasui a se esconder dos policiais usando gravetos e folhas. A letalidade desse stand vem justamente da sua capacidade de se disfarçar como um stand útil e inofensivo. A crista que fica em sua cabeça, na verdade, é um sensor. Este sensor detecta o momento em que suas vítimas estão distraídas para ele poder atacar, mas não da forma tradicional. Aos poucos, ele vai espalhando sua saliva ácida no ambiente e, às vezes, transmitindo essa saliva através de mosquitos, ou apenas respingando a saliva nas vítimas, como quem não quer nada. Mesmo quando você percebe, não há o que fazer, já que é impossível destruí-lo fisicamente. A forma temporária que Anasui encontrou para impedir que ele continuasse seus ataques foi ligar o seu sensor de vulnerabilidade no cérebro de um sapo, o que fez com que os instintos de ataque dele fossem para outras criaturas. O que realmente derrotou esse stand foi quando o FF, no episódio 20, assassinou seu usuário, em uma cena absolutamente incrível, e consequentemente aniquilou a existência de Yo-Yo-Ma. Apesar dele ter uma aparência completamente ridícula e ser insuportavelmente irritante, ele cumpriu maravilhosamente bem o seu papel e garantiu umas cenas bem tensas ao longo dos 2 episódios em que ele estava presente. Esse é o stand pertencente a Yasuho Hirose, a Joe Bro da parte 8 de JoJo, e é relativamente simples. Sua primeira aparição foi no capítulo 12 do mangá de JoJolion. Ela fica a maior parte do tempo alojada no telefone de Yasuho, e frequentemente é usada para ajudar a encontrar caminhos mais fáceis através do GPS para determinada função, como chegar em algum lugar mais rápido ou sair de uma situação perigosa. Ela também pode invadir objetos eletrônicos como o celular de alguém e apagar os dados desejados por Yasuho, ou invadir o sistema de segurança de alto nível, com uma facilidade absurda. E ela também pode reproduzir a habilidade de outros equipamentos eletrônicos. Vimos isso quando ela utilizou suas mãos como um equipamento de raio-x para verificar se haviam pedras no rosto de Yasuho. Basicamente é o stand Ultra T. Esse stand pertence a Kei Nijimura. Ele aparece a primeira vez também no episódio 12 de JoJolion, e é provavelmente o stand automático mais simples que já apareceu. Lembrando um pouco os stands da parte 3, Nijimura escolhe um alvo. Assim que esse alvo abrir alguma coisa, Born This Way aparecerá liberando rajadas de vento frias e determinado a matar o alvo escolhido por esse usuário. Essas rajadas de vento frias, que surgem junto com a sua aparição, não tem nada a ver com a habilidade principal dele. This Way é basicamente o stand de corpo a corpo. Esse é o stand pertencente ao vilão principal de JoJolion. Ele possui uma série de habilidades, cada uma mais insuportável que a outra, e é por isso que eu só vou comentar a habilidade principal dele, já que ela funciona de maneira conjunta com sua função automática, a calamidade. A habilidade primária e o real motivo pelo qual esse stand é tão demoníaco. Wonder of You possui um controle sobre a lei natural da calamidade, uma forma de energia destrutiva que existe no universo muito antes do seu stand surgir. Qualquer pessoa que olhe para as costas do seu stand está sujeita ao seu controle da calamidade. Isso, caso a pessoa que olhou para as costas manifeste a mera vontade de perseguir o usuário. Algumas dessas calamidades acontecem em ocasiões causadas pela própria vítima. Imagine você em um dia comum, estava arrumando a casa, ouvindo Michael Jackson e de repente você tropeça no seu próprio chinelo e quebra o seu nariz. É assim que o Wonder of You funciona. Em outros casos, essa habilidade se manifesta, tornando fenômenos naturais completamente letais, como quando Josuke foi gravemente ferido pelo que deveriam ser simples gotas de chuva. E esse mecanismo de querer perseguir o usuário não é necessariamente a regra-chave para que o stand funcione. Ele pode atacar qualquer um que tenha olhado para suas costas, mas caso essa pessoa voluntariamente decida persegui-lo, aí os efeitos da calamidade funcionam de forma automática. Caso a vítima não apresente vontade de persegui-lo, ele precisa ativar conscientemente a calamidade sobre essa pessoa.
AA é o stand de Aisho Dainenjian. Esse stand se manifesta dentro de um vórtice e possui um poder destrutivo assustador. Para ativar sua função automática, seu usuário precisa apenas tocar na sua vítima previamente, e a partir daí, esse stand passa a persegui-la até a morte. Não existe nenhuma forma de derrotar o stand o confrontando diretamente. Mesmo que você consiga escapar, ele vai surgir novamente, se acumulando na sua respiração. Você pode até tentar temporariamente prender a respiração, mas a única forma de derrotá-lo, pelo menos de maneira definitiva, é atacando seu usuário. É o stand daquele bebê idoso perturbador. Ele funciona de forma automática, mas diferente da maioria, ele fica mais forte caso seu usuário se aproxime. Ele tem a capacidade de alterar a pressão atmosférica do ambiente, fazendo com que objetos ocos comecem a ficar cada vez mais pressionados pelo vácuo. A habilidade desse stand de manipular essa pressão nos seres vivos faz com que eles sintam os efeitos do que seria uma despressurização, que é o que acontece quando você fica muito tempo na profundidade do oceano e seu corpo consegue se acostumar até certo ponto com aquela pressão. E caso você volte para a superfície de forma súbita, sem passar pelo processo de descompressão, seu corpo começa a gerar gás previamente dissolvido e gera bolhas nos seus vasos sanguíneos, o que na maior parte dos casos é fatal, podendo fazer até mesmo os olhos saltarem para fora do rosto. Agora, os stands automáticos póstumos, mas nenhum deles possui uma relevância muito grande, então eu tentarei ser o mais breve possível. Ele é um stand automático póstumo que foi ligado à espada pelo seu usuário. Então, após a morte do mesmo, ele continuou vivo e perfeitamente consciente ao longo dos anos. E com isso, ganhou a capacidade de possuir qualquer um que tocasse na espada. Sua primeira aparição foi no episódio 28 de Stardust Crusaders. Todas as suas habilidades estão ligadas ao combate de espadas, aprimorando os atributos de quem ele possuir, além de nunca poder ser vencido pelo mesmo golpe e ainda por cima ter a capacidade de ignorar objetos sólidos que estiverem entre ele e seu alvo. Notorious Big. Esse stand é um dos mais poderosos da parte 5. Ele se manifesta após a morte do seu usuário e assume a forma de um aglomerado de carne que consome e infecta o objeto ou pessoa mais rápida dos arredores. Conforme ele vai consumindo os objetos, ele vai absorvendo e aumentando seu tamanho exponencialmente. É impossível derrotá-lo diretamente. A única forma de vencê-lo é fazendo ele perseguir alguma outra coisa que ele nunca possa alcançar. Miracle Man. Não se sabe ao certo quem foi seu usuário, apenas que ele era um traficante de armas que está morto há muito tempo. A habilidade desse stand é multiplicar cada vez mais o dinheiro da sua vítima, o que na verdade parece muito bom, né? Mas caso alguém tente se livrar do dinheiro, o dinheiro é devolvido e ele ainda recebe mais. E a quantidade de dinheiro vai aumentando cada vez mais e mais descontroladamente, até que ela seja completamente enterrada e asfixiada pelo próprio dinheiro. O que eu não sei vocês, mas não me agrada muito, devo admitir. Mas se você conseguir devolver a nota ao seu usuário original, tá tudo certo e você sai do efeito do stand. Mas vai continuar tudo certo se você permanecer no canal Jojo99. Eu vou deixar pra você um vídeo explicando todos os stands da parte 8. Um vídeo sobre a vida e a morte de Jill Brando. Eu amo esse vídeo. Obrigado por estarem comigo até aqui. Vocês são massa e não fumem maconha.